Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental, em especial em Palmas, no Tocantins. Vamos abordar também o licenciamento em Itaituba, no Pará, e ao final vamos fazer um comparativo entre os dois. Os discentes a apresentarem são Alan Júlio Guimarães e Tássila Neida dos Santos de Matos. Antes de qualquer coisa, é importante entender o que é o licenciamento ambiental. Então, ele é um processo administrativo que tem como objetivo avaliar e controlar os impactos ambientais que podem ser causados por atividades ou empreendimento. A ideia é garantir que essas atividades estejam de acordo com a legislação ambiental vigente e que promovam o desenvolvimento sustentável. O processo envolve análise de documentos, projetos, em alguns casos até a vistoria no local. Além de proteger o meio ambiente, o licenciamento ambiental ele tem como objetivo garantir que essas obras e atividades elas sejam realizadas de forma responsável, evitando ou minimizando os danos à natureza. A base legal desses processos está principalmente na Lei 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e nas resoluções CONAMA, primeiro de 1986 e 237 de 1997, que elas definem os procedimentos e critérios para o licenciamento. Tipos de licenças ambientais em Palmas. Agora vamos falar um pouco sobre como funciona o licenciamento ambiental em Palmas, a capital do Tocantins. Quem realiza o processo por lá é a Fundação Municipal de Meio Ambiente, conhecida como a FMA. Eles trabalham com o apoio da CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e utilizam o SIGAM, que é um sistema eletrônico para agilizar os trâmites da licença. Tipos de licenças ambientais em Palmas. Temos 4 principais tipos de licença, que é a licença prévia, que é a LP. Ela avalia se o empreendimento é viável do ponto de vista ambiental, isso antes de qualquer obra. Então, ela é usada na fase de planejamento. Temos também a licença de instalação, que é a LI. Ela autoriza o início das obras de acordo com os projetos aprovados, então ela é usada após a LP. Também temos a licença de operação, que permite que a atividade entre em funcionamento após a conclusão da obra, que ela é usada depois da vistoria final. Também temos a licença ambiental simplificada, que é a LAS. Ela é uma licença única para atividades de baixo impacto ambiental com processos mais simples. Então, ela é usada para empreendimentos pequenos ou de pouco risco. Validade de cada processo. Cada etapa desses processos ela tem um prazo de validade. Então, a LP ela tem uma validade até de 2 anos, a LI de 4 anos, a LO 4 anos e a LAS ela pode variar, mas é geralmente até 6 anos. Os prazos desses licenciamentos eles variam de acordo com a complexibilidade da atividade. Porém, é importante destacar também que a FMA tem conseguido agilizar bastante os processos graças ao uso do sistema eletrônico, e isso tem contribuído para reduzir o tempo de espera e emissão de licenças também. Quanto à documentação necessária, o processo exige tanto os documentos técnicos quanto os documentos pessoais. Então, pessoas físicas e jurídicas elas devem apresentar a documentação do imóvel, documentação pessoal empresarial, formulário de caracterização da atividade, projeto técnico, mapas e croquis, relatórios ambientais, se for exigido, e comprovante de pagamento da taxa. Um dos primeiros passos é apresentar um requerimento formal, que deve conter a solicitação da licença e a descrição. Além do requerimento, o empregador precisa apresentar o termo de ciência e de responsabilidade. Esse termo é um documento onde o responsável pela obra ou atividade atesta que as informações prestadas são verdadeiras
e que a execução seguirá as normas ambientais. Um documento importante é o comprovante de recebimento da documentação, que é emitido pelo protocolo FMA, assim que os documentos são entregues. Esse comprovante é fundamental para acompanhar o andamento do processo. Etapas do processo do licenciamento. As principais etapas do processo do licenciamento em Palmas são o primeiro requerimento feito pelo CIGAM, depois análise técnica da documentação. Então, caso haja alguma pendência, é solicitado o envio de complementações. Dependendo do caso, é realizada uma vistoria ambiental. E, por fim, o órgão emite um parecer técnico e, se tudo estiver de acordo, a licença ambiental é liberada. O órgão responsável pelo licenciamento ambiental em Itaituba é a SEMAN, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Mineração. Esse processo pode começar diretamente na Secretaria ou nos núcleos regionais de regularidade ambiental. O processo de licenciamento em Itaituba envolve várias etapas, começando pela reunião de toda a documentação necessária, incluindo a certidão de uso e ocupação do solo, manifesto ambiental e comprovante de pagamento de taxa. Depois, a documentação é protocolada na SEMAN e ela fará uma análise e o enquadramento do empreendimento, definido qual é o tipo de licença que será necessário. Dependendo da atividade, ela pode ser exigido um estudo ambiental detalhado, como o EIMA ou RIMA, para avaliar os impactos ambientais. E depois disso, a SEMAN realiza uma análise técnica. E pode envolver a população por meio de audiências públicas. E por fim, caso o processo seja aprovado, as licenças são emitidas, podendo ser licença prévia de instalação, de operação ou a licença simplificada. Boa noite, meu nome é Elan Júnior Guimarães dos Santos. Então agora eu vou apresentar para vocês quais são as etapas necessárias para tirar a licença ambiental no município de Itaituba. Então o primeiro ponto que temos que fazer, é a reunião de toda a documentação necessária, os documentos exigidos pela SEMAN. E depois tem um protocolo da SEMAN, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que a documentação ela deve ser protocolada no Sistema de Meio Ambiente e Mineração de Itaituba, localizada no centro administrativo, como vocês podem ver na imagem, na figura 6 do lado. Então depois vem analisar o enquadramento. Então a SEMA ela vai analisar toda a documentação que enquadrará e depois o empreendimento ou atividade no licenciamento necessário. Então depois tem que se fazer os estudos ambientais. Então, dependendo do caso, podem ser solicitados o EIA ou o RIMA para avaliar o impacto ambiental do empreendimento. Então, dentro também das etapas do processo de licenciamento ambiental, vamos também ter a análise técnica de envolvimento público. Então, a SEMAN ela vai realizar a análise técnica do processo, poderá promover também o envolvimento público, como audiências públicas. E também, chegando no último ponto, a emissão das licenças, tanto a LI, quanto a LP, quanto a LO, entre outros tipos de licença pertinente à construção. E também aqui vamos também ver as documentações necessárias para o processo de licenciamento. Aqui, como vocês podem ver nessas imagens aí, alguns formulários. Aqui também tem um formulário. Aqui também vamos ter outro, que é a declaração de informações ambientais. Então, todos aqui vocês vão colocar as informações pertinentes conforme o órgão pede. Vamos falar também sobre o comparativo entre Itaituba e Palma. Vamos falar sobre o comparativo entre essas duas cidades.
Para dar essa vista, como vocês podem ver, que Palmas no Tocantins, ela é a capital do Tocantins. Então, vocês verem que tipo, o recurso é maior, então tudo é maior. Diferentemente de Itaituba, que é uma cidade de pequeno porte, pequeno médio porte. Então, é uma cidade que praticamente ainda está se desenvolvendo com seus poucos anos, de 60 e poucos anos. Apesar de que seja mais velho que Palmas, mas enfim. Então, primeiro vamos ter o comparativo entre Itaituba e Palmas, que Palmas, no Tocantins, o órgão responsável é a FMA, que é a Fundação Municipal de Meio Ambiente. Ela é responsável pelo licenciamento de atividades de pequeno e médio porte dentro do município. E já em Itaituba, o órgão que fica responsável é a SEMAN, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ela é responsável pelo licenciamento de atividades de pequeno porte. E já quem fica responsável pela atividade de licenciamento de grande e médio porte é a SEMAS, que no caso vão ser aquelas atividades de grande e médio porte, entendeu? E especialmente aquelas com impactos regionais. Já o comparativo, aqui vamos ter também no processo de licenciamento de Tocantins, vamos ver aqui nesse slide toda a documentação necessária para que se possa realizar esse processo. Aqui, como vocês podem ver, no prazo para entrega é até 120 dias. Então, o órgão pode te dar resposta de prazo de até 120 dias. Já no de Itaituba é totalmente o contrário. Então, não se sabe com quanto tempo você irá obter sua licença. Então, aqui, como vocês podem ver nesse slide, toda a documentação necessária exigida pela SEMAN e no caso, se for no seu caso de pequeno porte, se for no caso de médio e grande porte, vamos ter outro tipo de documentação exigido pela SEMAS, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Aqui vamos ter os desafios e controvérsias. Então, Palmas ela apresenta um desafio, que é a necessidade de aprimorar a fiscalização e o monitoramento pós-licenciamento. Então, há esse pequeno erro aí. Já vamos ter as controvérsias, que são basicamente nos casos isolados, que é o descumprimento das condições estabelecidas nas licenças. Então, enfim. Já no de Itaituba, ela apresenta também dificuldades. Que uma dessas dificuldades é um processo de fiscalização dessa licença. Por conta de Itaituba já não recebe muito investimento para ter esse investimento, para investir em fiscalizações de áreas protegidas. Em torno de a maior parte do território do município de Itaituba são convertidos em área de preservação ambiental. São feitos parques e entre outros. E também temos umas controvérsias. Então, existem casos de licenciamento que eles são muito irregulares. Dentro do município, há diversos casos de licenciamento irregular. Vamos citar um aqui, que é o caso da Cargill, que operou sem consulta prévia aos povos indígenas de Munduruku e sem estudos de impacto ambiental adequados. Aqui nesse slide vamos ter o comparativo tanto de Palmas quanto de Itaituba. Aqui vocês vão ver os órgãos responsáveis, que é a FMA e o outro é a SEMAN e a SEMAS, no caso de Itaituba. O licenciamento ambiental, que é a atividade de pequeno e médio porte, atividade de pequeno, médio e grande porte. Então o prazo de análise ele vai até 120 dias. Então o de Itaituba também ele é variável, porque não se sabe. Então, a transparência pelo portal do cidadão. Então, há uma crítica bastante relevante sobre a transparência no de Itaituba. E os desafios, fiscalização, então, no Palmas Tocantins, que é a fiscalização pós-licenciamento. E já no de Itaituba é a fiscalização de atividades de licenciamento. Então, há controvérsias, casos isolados de descumprimento e a licenciamento irregular.